Então, outro assunto que eu queria colocar para vocês aqui, e que eu acho que eu tenho aqui alguns centavos para colaborar, diz respeito ao que eu estou chamando, né, assim, pegando emprestado o termo, de esquerda ausente. Porque na esquerda majoritária brasileira, institucional, enfim, a esquerda que tem mais volume de massas, uma ausência de enfrentamento. Hoje, por exemplo, eu li um tweet do Marcelo Freixo extremamente decepcionante. Não que eu acreditasse ainda que o Marcelo Freixo pudesse ser uma liderança radical na esquerda, né? Lógico que não. Mas quando ele fala assim, bons generais não deveriam obedecer a um mau capitão. Parece que a gente está ali fazendo uma defesa dessa mesma institucionalidade que está instalando o chicote nas nossas costas. Assim como outras lideranças vieram fazer defesas do STF. Gente, o STF produziu o que está acontecendo. O STF é uma ferramenta burguesa. Nós não estaríamos vivendo o que a gente está vivendo se o STF não tivesse permitido o lawfare contra o Lula, a prisão do Lula e a eleição do Bolsonaro. O impeachment da Dilma. O STF nunca julgou o mérito. O STF julgou o rito e deixou tudo transcorrer. Fez lá a de Pôncio Pilatos e lavou as mãos. A gente tem que entender que historicamente o STF é isso. Quem dá as cartas é quem está acima dele. E no caso, no Brasil, são os militares. Desse enfrentamento do STF com os militares, o STF vai, como disse o Lula lá na época, se acovardar. E isso já é o esperado. O que não poderia ser esperado é que nós não tenhamos resistência na esquerda. E é isso que está me incomodando. Nós não temos hoje no Brasil esquerda. Nós temos alguns nichos que, infelizmente, não representam a maior parte da classe trabalhadora porque não tem poder de mobilização. Quem tem poder de mobilização na esquerda é o petismo. E o petismo não faz papel de enfrentamento. Portanto, não faz papel de esquerda. Sabe, a gente está vendo uma esquerda defender a institucionalidade burguesa. A gente está vendo uma direita anti-institucional crescendo as garras para cima da institucionalidade burguesa a fim de se manter no poder, porque é o que o Bolsonaro está fazendo. Eu acho que, claro, a gente não deve ter um tom alarmista em relação a um golpe militar que o Bolsonaro possa estar preparando. Mas nós não podemos imaginar que isso é impossível também. Bolsonaro tentou um golpe lá no 7 de setembro, não conseguiu reunir forças militares o suficiente. Mas essa ameaça, ela não foi totalmente descartada. Ela foi temporariamente descartada, mas há um elemento novo. Qual? As eleições e a derrota de Bolsonaro que se avizinha, ou que pode estar se avizinhando. São 8 mil militares, muitos generais, muitos atolados em toda a corrupção que existe neste governo. Aí eu fico pensando, todos aqueles elementos que eu estava juntando da realidade material para avaliar que lá no 7 de setembro havia um risco de golpe, eu não estava viajando. É claro que eu não tenho como ter a materialidade para avaliar. Por quê? Porque eu não estou lá na reunião junto com os generais e o Bolsonaro para ter a dimensão do que é concreto deste apoio ou não dos oficiais mais relevantes em relação ao projeto autoritário do Bolsonaro. Eu não tenho como avaliar isso, mas eu tenho como avaliar sintomas. Notinhas que saem aqui, notícias que saem ali, declarações que saem lá. E nós tínhamos alguma materialidade para apontar que havia um risco. Quando chegou na hora da verdade, nós percebemos que, embora houvessem militares dispostos a encampar a ideia bolsonarista, estes não foram suficientes para sustentar um golpe. A questão é que a conjuntura vai mudando. Os nossos militares têm verdadeiro pavor de serem confrontados em sua moral pública. Muito do que aconteceu com Dilma Rousseff tem a ver com o estabelecimento da Comissão da Verdade. Porque os militares não admitem que os seus crimes da ditadura sejam expostos. O que nós tivemos de novo nos últimos dias?
a ampla divulgação dos áudios lá da época da tortura. A tortura é uma chaga na história dos militares que, embora eles não reconheçam que foi um erro, abertamente eles não falam, e internamente muito menos, eles preferem não tocar no assunto. É um assunto delicado que eles não gostam. Isso incomodou os militares mais uma vez, assim como também incomodou os militares o Lula ter voltado para o jogo. E aí, a gente tem que pensar o seguinte, que esses generais, eles são velhos de cabeça branca, suscetíveis a cair nas bolhas bolsonaristas. E o Bolsonaro está repetindo há 4 anos a tese de que o STF quer impor uma ditadura da toga. O que eu estou querendo dizer? Esses caras podem sim eventualmente acreditar nisso. E agora nós estamos num momento desses de enfrentamento decisivo. O STF, na minha avaliação, vai abaixar a orelha. Vamos aguardar, eu não posso aqui afirmar peremptoriamente, mas vamos aguardar. Eu acredito que no finalzinho das contas é o que vai acabar acontecendo, né? Já teve general dizendo que é para deixar assim, o Bolsonaro dobrou a aposta de novo depois, em discurso. O Clube Militar já reagiu veementemente contra a declaração do Barroso. Isso se não for uma jogada ensaiada, que também eu não descarto essa possibilidade. Uma jogada ensaiada até dessa ação do STF contra o Daniel Silveira, que também tem pormenores jurídicos ali questionáveis. Eu não vou entrar nesse debate porque esse debate não me interessa, uma vez que para mim a lei burguesa ela é aplicada de N formas e o que vai determinar a forma como ela vai ser interpretada é o interesse burguês, tá? Então, nada me garante que isso não é uma jogada ensaiada entre STF e milicos, tá? Até para produzir uma escalada na tensão. Os milicos foram convidados a fiscalizar as eleições. Quer dizer, estão acreditando no papo do Bolsonaro, que é outra coisa que ele vem sustentando há muito tempo, que tem fraude nas eleições que ele mesmo ganhou? É isso? Outra coisa, já há bastante tempo que os milicos vêm assessorando o gabinete da presidência do STF, gente. Eles já desembarcaram lá. Então eu também não descarto esse jogo de cena, até porque na nossa história nós já tivemos coisas parecidas, né? O que foi lá o plano Cohen do autogolpe do Vargas? Foi uma estratégia criada, inclusive com apoio militar, por militares, para forjar uma ameaça de golpe por parte dos comunistas, coisa que acabou permitindo um autogolpe do Vargas e a permanência dele no poder, mesmo depois que o seu mandato se encerrou. Então nós temos, inclusive, precedente histórico para dizer que esse tipo de coisa é um risco. Não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, que está dado. Tudo isso está, na minha avaliação, em disputa. Mas isso fica muito mais grave quando a gente não tem uma esquerda combativa denunciando tudo isso, mobilizando as ruas. Porque, vejam, nós só vamos conseguir pautar o debate quando materialmente isso estiver dado. Quando que a gente conseguiu pautar o debate ao longo desse governo Bolsonaro? Quando o povo estava na rua. Então você tinha lá uma CPI da Covid, né, produzindo notícias todo dia, internet bombando todo dia, a galera assistindo que nem Big Brother, povo na rua, pressão. Havia materialidade para pautar o debate. A gente tinha a questão da vacina, a questão da fraude da compra das vacinas, uma série de elementos mobilizadores e partidos mobilizando as massas. Não temos nada disso agora. E aí a coisa fica fácil para o Bolsonaro criar esse tipo de situação e pautar o debate. Qual o resultado disso? O resultado disso é que o Bolsonaro vem recuperando pontos nas pesquisas, gradativamente, e quanto menor for a distância do Bolsonaro para o Lula no primeiro turno, maior a chance de derrota no segundo turno e maior a chance de termos margem para uma eventual fraude, caso o Bolsonaro consiga apoio militar para isso, uma vez que são eles que vão fiscalizar as eleições. Então, assim, urge a articulação de uma esquerda radical mais atuante, mais decisiva, mais mobilizadora, que enfrente os debates sem medo de dizer o seu nome.
Por isso eu falei antes da questão de como tratar a questão da dívida pública. Sem respostas mistificadoras, sem soluções simples, sem passes de mágica, mas com muita coragem de enfrentar os inimigos de classe. Porque uma das coisas que também faz o Bolsonaro crescer é a caminhada do Lula para a direita. Porque o que está antagonizado no momento não é apenas uma polarização em abstrato, são os antagonismos de classe. E, portanto, há uma disputa entre o projeto representado pelo Bolsonaro e a antagonização a esse projeto. Cada vez que o Lula se afasta dessa antagonização para tentar distensionar o ambiente político, ele perde. Ele perde, porque esse ambiente político não vai ser distensionado enquanto a pressão econômica sobre os trabalhadores não diminuir. Esse tensionamento político, ele é produto da ofensiva burguesa e da piora das relações de trabalho. Então é o desemprego que aumentou, é a precarização do trabalho que aumentou, é o subemprego que aumentou, é a falta de perspectiva de aposentadoria que aumentou. E é isso que está produzindo aquilo que os jornais chamam de polarização. Mas aí não tem esquerda para nos defender. Aí não tem. Aí nós não temos mobilização nas ruas. A gente está sentado esperando o quê? Um milagre? Esperando o Bolsonaro reunir forças para um golpe? Esperando o Bolsonaro reunir votos para ganhar a eleição? É isso que a gente está esperando? Gente, não dá para esperar. Nós não temos tempo para esperar. Tá? O risco é muito alto. Então a gente tem que sim começar a botar o nosso bloco na rua. E a gente faz pelo exemplo, não pela palavra. E é por isso que eu estou fazendo rigorosamente tudo que está no meu alcance para atingir esse objetivo. E convido vocês a fazerem também. Beleza, gente?